Nós vamos continuar a correção da nossa revisão do segundo bimestre. Nós corrigimos no nosso último vídeo até o exercício de número 33. Então, agora nós vamos continuar e nós vamos para o exercício de número 34. Mariana fez um bolo com 3/4 de xícara de chocolate. Esse número pode ser escrito na forma decimal. Esse número pode ser escrito como na forma decimal? É muito comum que representações decimais e fracionárias sejam necessárias que você converta. Então, é comum que você encontre alguma coisa de uma forma que esteja fracionária e você precisa converter para número decimal, ou que esteja número decimal e você precisa converter para valores fracionários. Principalmente quando se trata de receitas. Às vezes o seu medidor, ele está em número decimal e você só tem na receita escrito fracionário. Então você precisa converter de fração para decimal. Ou o contrário, às vezes você tem um valor que está em decimal, mas o medidor que você vai utilizar para fazer uma determinada receita está em parte fracionária, está escrito em fração, e aí você precisa converter. Eu tenho que lembrar que essa conversão ela é totalmente possível. Então, qualquer fração você converte em número decimal e número decimal você converte em fração. Nesse caso, eu tenho a fração 3/5. Aliás, 3/4. Como que eu faço para transformar ela em um número decimal? O numerador é o valor 3, o denominador é o valor 4. Eu estou dizendo, então, que eu peguei alguma coisa que era inteira e eu dividi ela em 4 partes e tomei para mim 3 partes. Então, 3 partes de 4 partes de algo que era inteiro que foi dividido. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar o número 3 e vai dividir ele pelo número 4. Quando você efetuar essa divisão, a resposta que você encontrar, você vai ser o número decimal que você procura, que é a correspondência desse número fracionário. Então, 3/4 eu vou dividir 3 por 4. Quando você faz a divisão, você precisa de um número que vai ser dividido pelo número da chave. Mas 3 não seria possível dividir por 4, porque é menor. Então, o que eu preciso fazer é acrescentar um zero nesse 3, que agora ele vai ficar 30. 30 eu posso dividir. Mas quando eu acrescento um valor que não existia, eu preciso ir lá na resposta, acrescentar um zero e uma vírgula. Sempre que você precisa acrescentar uma coisa que até então não tinha, você acrescenta um zero e uma vírgula, se for o início, porque se você acrescentasse apenas o zero, sem nada na frente, você ficaria com um formato que não existe. Não existe uma vírgula sem nada na frente dessa vírgula. Então, você acrescenta o zero. Agora, você continua a divisão normalmente como você sempre fez. Você vai dividir o número 30 pelo número 4. Então, você vai procurar lá na tabuada qual o número que multiplicado por 4 se aproxima do 30 sem ultrapassar. Esse número é o 7, porque 7 vezes 4 é 28. Então, observe que eu não tenho um número 30 exato, mas eu tenho um número que aproxima dele. Só não pode ser maior do que 30. E eu vou subtrair. 30 menos 28 vai sobrar 2. 2 eu não poderia dividir por 4 novamente, porque 2 é pequeno, é menor. Se você tem 2 objetos, não tem como dividir igualmente para 4 pessoas. Então, o que eu vou fazer é acrescentar um zero. Eu vou acrescentar mais alguma coisa na resposta? Não, porque já acrescentei a vírgula. Então, eu não preciso. Acrescentei apenas o 20, o zero. Fiquei, aliás, com 20 e vou dividir. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 sobra zero. Logo, a fração 3/4 corresponde ao número decimal 0,75. Próximo exercício, número 35. A fração
3 meios corresponde a quanto na forma decimal? Eu tenho aqui uma outra fração, 3 meios, e eu quero transformar ela em um número decimal. Então, é o mesmo processo. Eu vou pegar o valor que está no numerador, vou dividir pelo denominador, e a resposta que eu encontrar vai ser a resposta de número decimal. O seu numerador é 3, o seu denominador é 2, então você precisa dividir 3 por 2. Essa fração é uma fração que nós chamamos de fração imprópria. Fração imprópria é quando o numerador ele é maior que o denominador. Então, aqui o número 3, por ser maior do que o 2, é uma fração imprópria. E isso quer dizer o quê? Que quando eu for dividir o 3 por 2, eu não preciso acrescentar zero, porque ele é maior e eu consigo dividir. 3 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. Lembra que você tem que aproximar do 3 quando multiplicar, mas sem ultrapassar. 3 menos 2 sobra 1. 1 não tem como dividir por 2, porque ele é menor. E acabou, não tem outro número depois do 3 para você continuar a divisão. Então, seria como se sobrasse resto 1. Mas como nós estamos falando de números decimais, você continua a divisão. O que você vai fazer aqui? Você vai acrescentar um zero. Esse zero, até então, ele não existia no cálculo. Então, como eu acrescentei um número que até então não existia, eu vou lá na resposta e acrescento uma vírgula. Observe que lá nesse exercício você só acrescenta uma vírgula porque o número 1 já aparecia. Na anterior, você acrescentou um zero e uma vírgula porque não tinha nada ainda. Você ainda não tinha iniciado a divisão. Então, só por isso que você acrescentou o zero e a vírgula. Então, aqui, basta acrescentar uma vírgula. E aí, você ficou com 10 dividido por 2, que é 5, porque 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10 é zero. Ou seja, a resposta que nós encontramos, a fração 3 meios, corresponde ao número decimal 1,5. Ou seja, 1 meio. Nosso próximo exercício é o exercício número 36. O número 0,27 corresponde à fração. Agora aqui nós temos o processo de transformação, conversão, mas é o contrário. Eu tenho um decimal e eu quero converter em uma fração. Converter um decimal em uma fração é bastante simples. Eu vou analisar quantas casas decimais esse número tem. Lembra, antes da vírgula é a parte inteira, depois da vírgula é a parte decimal. Aqui você tem o zero, ou seja, não tem inteiro nesse número, e depois da vírgula você tem 27. Então, são 27, quer dizer que o 2 ocupa a casa do décimo, o 7 do centésimo. Então, são 27 centésimos. Se são 27 centésimos, significa que você tem duas casas decimais, tem dois números depois da vírgula. Então, o que você vai fazer para escrever uma fração? Você precisa de dois valores. Você vai fazer um traço, você precisa do numerador e do denominador. Quem será esse numerador? Será esse número sem vírgula. Você vai fazer de conta que a vírgula não existe e 0,27 vai passar a ser 0,27. Mas 0,27 você não precisa desse zero. É o mesmo que 27, então você escreve apenas 27. E o denominador? Ele é uma potência de 10. Então, ele é 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Mas como eu vou saber que número ele vai ser? De acordo com as casas decimais. Lembra que nós temos 27 centésimos? 27 centésimos quer dizer que tem dois números depois da vírgula, duas casas decimais. Então, quer dizer que a nossa resposta é 100, porque 100 é composto de dois zeros. Se fosse um número, seria 10, porque 10 só tem um número depois, só tem um zero. Se fosse 3, seria 1000, porque 1000 tem 3 zeros. Se fosse 4, 10.000, porque 10.000 tem 4 zeros. E assim por diante. Então, o que vai indicar quantos zeros você vai acrescentar depois do número 1 é a casas decimais. Duas casas decimais, dois números depois da vírgula. E assim por diante. Bom, então você ficou com 27 sobre 100.
Essa é a sua fração. Você não pode simplificar porque não tem nenhum número que divide o 27 e o 100 ao mesmo tempo. Então, essa é a sua resposta final. Nesse caso, nós não vamos fazer nenhuma modificações. Apenas escrevemos a resposta. 0,27 é igual a 27 sobre 100. Nosso próximo exercício é o número 37. O número 0,075 é melhor representado pela fração irredutível? Pessoal, quando eu digo que uma fração ela é irredutível, é porque ela está na sua forma mais simples. Ela já foi simplificada, tudo que poderia ser simplificado. Então, se ele diz que ele quer uma fração irredutível, quando você escrever esse número decimal na forma de fração, você é obrigado a simplificar ela. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é analisar quantas casas decimais tem. Eu tenho, depois da vírgula, um zero. Então, esse zero é o décimo. Um 7, como ele é o segundo número, ele é o centésimo. E o 5, como ele é o terceiro número, ele é o milésimo. Então, nós temos 0,075, que nada mais é do que 75 milésimos. Se eles são milésimos, a própria palavra já diz, 1000. Então, o denominador tem que ser 1000. Por quê? Porque ele tem 3 zeros. Assim como depois da vírgula você tem 3 algarismos. Então, como que eu vou escrever agora o numerador? Eu vou desconsiderar a vírgula. Vou fazer de conta que ela não existe mais. Se eu fizer isso, ela vai ficar 0075. Mas esse 0075 é o mesmo que 75, porque zero na frente não vai fazer diferença. Então, você vai escrever no numerador 75 e no denominador 1000. Essa é a fração que corresponde ao número decimal 0,075. Agora que eu escrevi essa fração, eu vou lembrar do que ele falou. Ele pede a fração irredutível, ou seja, ele está dizendo para você que essa fração, você pode simplificar ela. Uma fração pode ser simplificada quando você consegue dividir o numerador e o denominador por um número comum, seja esse número qual for. Nesse caso, qual o número que eu consigo dividir o 75 e consigo dividir o 1000? Eu posso dividir por 5, por exemplo. Eu conseguiria dividir 75 e 1000 por 5. Porque lembra da regra de divisibilidade? Um número ele é divisível por 5 quando ele termina em 5 e ele termina em 0. Mas eu também posso dividir por 25. Porque também na regra do 25, da divisibilidade por 25, se um número terminar em 75 e 00, que é o nosso caso, também é divisível por 25. Então, o que eu vou decidir? Eu vou dividir por 5 por 25. Aqui, se você dividir por 5, você vai ter que fazer o processo duas vezes. Você vai ter que dividir 75 por 5 e depois a resposta por 5 de novo. Como eu já escolhi o 25 para dividir, eu vou fazer o processo somente uma vez. Então, você vai dividir o 75 por 25, vai ser 3. E depois você vai dividir o 1000 por 25, vai ser 40. Lembra que o número que você escolher para dividir o numerador tem que ser o mesmo denominador e a divisão tem que ser exata, não pode sobrar resto. Aí eu fiquei com 3 sobre 40. Eu não tenho mais nenhum número que divide o 3 e o 40, porque o 3 é um número primo e só divide por ele mesmo. Ou seja, ele só vai ser divisível por 3. E 40 você não consegue dividir por 3. Então, eu paro aqui. Logo, o número decimal 0,075, ou 75 milésimo, equivale a 3 sobre 40. Essa é a nossa resposta final. Nosso próximo exercício, número 38. Compare os números, escrevendo-os na ordem crescente. Temos 20,03, 21,05, 21,12, 20,15. Quando você vai escrever os números, você vai olhar tanto a parte inteira, como você vai olhar a parte que é decimal. Se eu for escrever na ordem crescente, então ele vai crescer, vai ser do menor para o maior.
Quem é o menor? Eu vou olhar na parte inteira. Eu tenho 20, 21, 21 e 20. 20 é menor do que 21. E depois, agora eu vou olhar a parte decimal. 0,3 e 15. Quem é menor? 0,3. Então, 20,3 é o número menor que eu tenho, depois o 20,15. Agora, entre os 21, ora, eu vou olhar depois da vírgula. 0,5 e 12. Quem é menor? 0,5 é menor do que 12. Então, qual a ordem dos números que nós vamos ficar? Do menor para o maior. 0,20,3, 20,15, 21,5 e 21,12. Próximo exercício, número 39. Houve uma pesquisa entre um grupo de amigos para descobrir quem era o mais alto. Após cada um obter a sua medida, descobriu-se que quem é o mais alto do grupo? Eduarda tem 1,69 metros de altura. Alan tem 1,705 metros. Felipe tem 1,615 metros. E Ana tem 1,75 metros. Pessoal, eu vou analisar sempre a parte inteira. A parte inteira é aquela que vem antes da vírgula. Mas aqui todos são comuns. É o número 1. Todos têm o número 1. Então, eu vou olhar agora o número decimal. O primeiro decimal, o décimo, é o primeiro número que vem depois da vírgula. Eu tenho 6 para Eduarda, 7 para Alain, 6 para Felipe e 7 para Ana. Ou seja, Eduarda e Felipe, que é 6, então já está fora, porque eles são mais baixos, porque 6 é menor que 7. Ficou apenas o Alain e a Ana. Agora eu vou olhar o segundo número depois da vírgula, que é o número do centésimo. O segundo número depois da vírgula do Alain é 0 e da Ana é 5. 5 é maior do que 0, então a pessoa mais alta é a Ana, porque a Ana tem 1,75 metros de altura. Nosso próximo exercício é o número 40. O número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,002 é. Eu preciso juntar aqui todos esses valores. O 5, o 0,06, o 0,002. Então, o que eu vou fazer é somá-los. Quando você tem um valor que não tem vírgula e os outros têm, você precisa acrescentar uma vírgula e completar as casas decimais que estão faltando. Então, nesse caso, como o 5 não tinha vírgula, eu acrescentei uma vírgula e 3 zeros depois dele. Porque o nosso número 0,002 tem 3 números depois da vírgula. É 2 milésimo. Então, eu fiz isso. Depois, eu acrescentei o próximo número, 0,06, e acrescentei mais um zero. E, por último, eu acrescentei o número 0,002. Observe que, ao somar ou subtrair dois números que são decimais, a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. E as casas decimais você completou com zero. Agora, você faz a soma. 0 mais 0 é 0, mais 2, 2. 0 mais 6, 6, mais 0, 6. 0 mais 0, 0, mais 0, 0. A vírgula não está depois disso? Então, inclusive na resposta. Então, uma vírgula embaixo da outra. Agora, você soma a parte inteira, aquela que vem antes da vírgula. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. Então, a nossa resposta é o número que foi decomposto, 5,062. Ou 5 inteiros e 62 milésimos. Pessoal, nessa aula nós corrigimos até o número 40, então vai ficar faltando os demais exercícios para serem corrigidos na nossa próxima aula. Bons estudos para vocês!